Olá a todos, chamo a todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Luterana de Interlagos e hoje com mais um capítulo da série Questões Apologéticas. E o Questões Apologéticas de hoje, número 5, trará a seguinte questão: por que ser cristão? Lembrando que essa série de vídeos de questões apologéticas não quer simplesmente tratar de aspectos bíblicos, doutrinários. Nós não queremos simplesmente nos preocupar em ser edificados na fé cristã, pois há outras formas de fazer isso mais diretas, com estudos bíblicos, com estudos doutrinários. A intenção dessa série de vídeos é procurarmos responder questionamentos que muitas vezes pessoas não cristãs farão a nós. Então muitas pessoas irão olhar para nós e dizer: por que vocês são cristãos? Se há tantas outras formas de viver a vida, se você pode professar outra fé, ou se você pode não ser nada. Por isso que nós traremos este questionamento no dia de hoje. Então, por que professar a fé cristã? Por que não pertencer a outra religião? Por que não ser muçulmano, não ser judeu, não ser umbandista? Por que não ser espírita, não ser hinduísta, não ser budista? Eis uma questão. Para algumas pessoas, talvez o melhor fosse que nós estudássemos a fundo todas as religiões e no final decidíssemos por uma. Ou quem sabe, conseguíssemos pegar um pouco de cada uma das religiões e formássemos a nossa própria religião. Algumas pessoas pensam deste modo. Será que isso seria possível? Será que isso seria saudável? Será que seria aconselhável agirmos deste modo? Por um outro lado, nós também podemos refletir em pessoas que não querem ter nenhuma espécie de religião. Por que nós somos cristãos e não somos ateus? Por que nós somos cristãos e não somos agnósticos? Eis algumas questões que precisamos responder, volta e meia, para algumas pessoas que vão ter essa espécie de dúvida diante de nós, cristãos. É claro que precisamos aí saber exatamente o que é ser ateu, o que é ser agnóstico. Tudo isso nós traremos de reflexão no dia de hoje. Por isso que você é meu convidado, você é minha convidada a refletir juntos neste assunto. Por que somos cristãos se você é cristão e não somos de outra religião, ou nós não somos ateus ou agnósticos? Ou se você não é cristão, quem sabe você caiu neste vídeo, eis um questionamento também que você pode estar fazendo a mim ou a outros cristãos. Por que vocês são cristãos? Vejamos. Eu trago para vocês 10 questões que vão, quem sabe, elucidar melhor este assunto e trazer maior clareza a algo que talvez não esteja tão claro com apenas essa introdução que eu fiz. Primeira delas: será que todas as religiões não levam ao mesmo Deus? Volta e meia nós somos impactados ou confrontados, melhor dizendo, com este tipo de afirmação. Então, né, meu filho, a gente sabe que todas as religiões são boas, todas elas levam ao mesmo Deus. Então, quem sabe a gente possa aceitar todas as religiões, e eu não estou dizendo aqui que a gente não possa aceitar. Claro que nós devemos aceitar as escolhas que todas as pessoas fazem. Por outro lado, nós podemos aceitar que todas as religiões levam ao mesmo Deus? É esse o nosso primeiro questionamento. Então, a grande questão é por que muitos preferem acreditar que todas as religiões levam ao mesmo Deus? Existe uma razão. Existe um porquê.
Por que muitas pessoas preferem acreditar que todas as religiões levam ao mesmo Deus? Porque é muito convidativo pensar deste modo. É muito, até mesmo a gente poderia pensar, é extremamente consolador pensarmos assim. Porque, vejam só, se todas as religiões levarem ao mesmo Deus, significa que todas as pessoas serão salvas. Significa que todos nos veremos no céu. Significa que as diferenças religiosas são aspectos meramente humanos e que todos estamos adorando o mesmo Deus. É ótimo. E eu confesso para vocês que eu gostaria de realmente concordar com esta frase, né? Todas as religiões levam ao mesmo Deus. Só que infelizmente não é possível concordar. E eis o porquê nós não podemos aceitar essa situação. Água não é café. Café não é água. Talvez você esteja pensando aí, mas o que é isso que você quer dizer? Talvez você esteja pensando, mas água e café não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Pode ser, mas eu penso que tem muito a ver. Porque quando nós percebemos que há diferentes religiões, com diferentes credos, com diferentes deuses, com diferentes práticas, com diferentes visões do porvir, da vida eterna, como que eu posso dizer que essas diferentes religiões e maneiras de se visualizar o sagrado podem levar ao mesmo Deus? Água é líquido, café é líquido, mas ambos servem para propósitos diferentes, têm gostos diferentes, aroma diferente. Não são iguais, não são sequer similares, apesar de ambos serem líquidos. Se você comparar a fé muçulmana, e nós devemos ter todo respeito a ela, com a fé espírita, e nós devemos ter todo respeito a ela, você verá que são fés, profissões de fés, completamente distintas, com propósitos diferentes, com práticas diferentes, com livros diferentes, com deuses diferentes. Portanto, as diferentes religiões não indicam o mesmo caminho. Até porque vão apontar para deuses diferentes. Até porque vão dizer que há caminhos diferentes para percorrermos e nos aproximarmos do sagrado, do divino. Os diferentes deuses de cada religião são completamente diferentes. Nós somos cristãos e cremos que o Filho de Deus, Cristo Jesus, morreu na cruz para pagar por todos os nossos pecados e nos salvar. E assim Deus encarnou, veio ao mundo, se tornou homem, morreu por mim, morreu por você e nos concedeu salvação. Buda não morreu para salvar ninguém. Buda sequer falava em salvação. Buda buscava a iluminação. E ele buscava também uma coisa que todos os seres humanos buscam, que é nós não sofrermos mais. Só que a maneira de Buda visualizar o sofrimento, ou a ausência de sofrimento, seria de nós não termos mais desejos. E assim nós teríamos chegado a uma iluminação. Shiva é um dos deuses do panteão hinduísta, é o deus da destruição e não da criação. Algumas pessoas até poderão dizer que ele é um deus da transformação, porque para criar é necessário destruir. Ok. Mas aquilo que é essencial, característico, peculiar em Shiva é a destruição. Não é a morte em favor de alguém. Não é a iluminação. E aí nós percebemos como que esses deuses, se é que nós podemos dizer deste modo, eles são diferentes. Eles são distintos.
e nós não podemos aceitar que todas as religiões levam ao mesmo Deus. Todas as religiões levam ao mesmo Deus? A resposta é não. Seguindo, um segundo questionamento que nós podemos confrontar é denominado de falácia do elefante. Existe uma lenda, um mito indiano de que havia lá no palácio 6 homens muito sábios que eram cegos. E diante deles foi colocado um elefante. E assim, cada homem cego, ele se aproximou de uma parte do elefante. Enquanto isso, havia um homem que tinha a visão de tudo aquilo que estava acontecendo. E então, os cegos sábios começaram a falar o que eles estavam tocando, né? E assim, o que estava à frente deles. Um cego disse: é duro como uma pedra, parece como com uma parede. Um segundo cego sábio afirmou, segurando lá no marfim do elefante, ele começou a perceber que era pontiagudo como uma lança, então ele disse: é parecido com uma lança. Um terceiro cego sábio, ele começou a tocar numa parte do elefante que era parecida com uma cobra, né? Que era a tromba. E ele pensou: parece uma cobra. Um quarto cego sábio começou a tocar os pés do elefante e disse: é parecido com uma árvore, porque eu consigo abraçar, eu consigo ver, parece o tronco de uma árvore. O quinto cego sábio subiu no elefante e tocou nas suas orelhas e disse: parece um abano daqueles que a gente tenta fazer fogo, né? Quando a gente tenta abanar no fogo, por exemplo, quando a gente faz um churrasco em casa, né? E um sexto cego sábio foi até o rabo do elefante e disse que parecia com uma corda. E assim os homens se comportam perante a verdade, a moral dessa história. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. E diante disso, qual que é a grande lição quando nós estamos falando de diferentes religiões? Para algumas pessoas, a fé cristã, então, seria parecida com uma parede, porque essas pessoas estariam tocando na barriga do animal. Para outras pessoas, judeus, quem sabe, seria como uma lança, porque estariam tocando no marfim do animal. Para outras pessoas, muçulmanos, quem sabe, seria como uma cobra, pois elas estariam tocando na tromba do animal. E assim, todas as diferentes religiões estariam tratando do mesmo Deus. E, finalmente, nós temos acesso a apenas uma parte da verdade que é Deus. E teríamos que somar todas as religiões para termos acesso ao todo. É uma baita de uma explicação e de uma ilustração. E eu, mais uma vez, digo a vocês, gostaria que fosse verdade. Mas a verdade é que nesse relato deste mito, desta parábola, dessa ilustração, há alguém que está enxergando o todo. E esse alguém que enxerga o todo percebe que não é uma parede, não é uma lança, não é uma cobra, não é uma árvore, não é um abano, não é uma corda, mas é um elefante. Então é uma coisa só, não são várias coisas. Há alguém que está vendo todo e percebendo que há somente um elefante. Há alguém que não é cego. Por isso que essa ilustração, ela até pode ser muito válida quando nós estamos falando de diferentes aspectos que falam e englobam
as perspectivas sobre a verdade de determinado assunto. Mas quando o assunto é Deus, não existem várias verdades. Só existe uma única verdade. Por isso que esse argumento do elefante eu chamo de falácia do elefante. Não são várias perspectivas sobre um mesmo Deus. Só há um Deus. E todas as pessoas que estariam ali pensando que estariam adorando uma parede, uma lança, uma cobra, uma árvore, uma abano, uma corda, elas estariam se enganando, pois elas não estariam adorando o único Deus. Questão 3. São apenas termos diferentes para explicar a mesma coisa. Será? Vamos comparar. Duas palavras que muitas vezes são confundidas: ressurreição e reencarnação. Ressurreição, substantivo feminino, ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar, retorno da morte à vida. Alguém estava morto e foi ressuscitado, voltou à vida. Reencarnação, crença de que após a morte a alma de um ser humano retorna à vida com outro corpo, como na doutrina dos espíritas. Entendido como sinônimo de metempsicose, o termo abrange também o renascimento, o retorno, sob a forma de outras espécies. Religião, na doutrina cristã, a ressurreição dos corpos no dia do juízo final. E eu fiz questão de deixar aqui o conceito que o dicionário traz, o dicionário Oxford, para vocês verem como até o dicionário se confunde. Lá na explicação da ressurreição está correto, é retorno da morte à vida. Na explicação da reencarnação, no ponto 1, está correto. É a alma de um ser humano que retorna à vida com outro corpo, como na doutrina dos espíritas. Mas quando ele vai explicar um segundo ponto na religião e dizer que na doutrina cristã a ressurreição dos corpos no dia do juízo final, não está falando de reencarnação, está falando de ressurreição. São coisas diferentes que muitas pessoas confundem. E muitos termos, às vezes até mesmo mais próximos, e até mesmo palavras iguais, vão ser coisas diferentes para diferentes denominações religiosas. Portanto, não dá para a gente dizer que são apenas termos diferentes para explicar a mesma coisa. São termos diferentes porque são coisas diferentes e não explicam a mesma coisa. Explicam coisas diferentes. 4. Quantas religiões existem no mundo? E aí? Dá uma chutada. Você acha que quantas religiões existem no mundo? 100? 200? 1000? 10 mil? 20 mil? Segundo estimativas, que são apenas estimativas, existem cerca de 40 a 60 mil religiões no mundo. 40 a 60 mil religiões no mundo. É muita coisa, né? São muitas religiões. Por isso, muitas pessoas podem ficar em dúvida como saber qual a religião verdadeira. E seria, de fato, muito difícil. A gente teria que viver algumas vidas, né? Teríamos que acreditar no hinduísmo ou no espiritismo e reencarnarmos para podermos ter acesso a todas essas 60 mil religiões. Já imaginaram? É muito complicado. Haja estudo. Mas todas essas religiões podem ser classificadas em apenas 2 tipos. Como assim 2 tipos? Se são 60 mil? Você estudou todas elas? Eu não estudei todas elas. Mas é algo muito claro e seguro que eu vou afirmar aqui para vocês. Existem religiões da lei e existe a religião do Evangelho. Segundo as religiões da lei, você é salvo, ou você é perdoado, ou você é transformado, ou você é iluminado, ou você é reencarnado por aquilo que você faz e merece. São as religiões de mérito. Se você fizer bem aqui, você vai conseguir aquilo que almeja. Se você não fizer o bem, você vai se dar mal. Basicamente é isso. Curto e grosso, de forma bem resumida e sucinta. Por outro lado,
A religião do Evangelho vai dizer: você não é salvo, você não é perdoado, você não é aceito por Deus por algo que você faz, mas inteira e unicamente por aquilo que Cristo fez por você e em seu lugar. Por isso a religião do Evangelho, a boa notícia da salvação e do perdão conquistados não por você, mas pelo próprio Deus, que enviou seu único Filho para nos salvar. E é por isso que nós podemos afirmar que existem, diante deste panteão de religiões, 60 mil religiões, existem apenas dois tipos. As religiões da lei, que são todas as outras. A religião do Evangelho, que é a fé cristã. Como podemos saber que a fé cristã é a única que salva? A incapacidade humana mostra que nós não podemos confiar em nós mesmos. Em que sentido estou dizendo que nós somos incapazes de nos salvar? Porque somos pecadores, pecamos o tempo inteiro, pecamos todos os dias. E Deus é santo, puro e perfeito e não aceita nada que é impuro, pecador e imperfeito. Por isso nós, diante de Deus, não subsistimos. Por outro lado, Jesus veio para salvar o mundo e não adeptos de uma religião. Pois diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, e não os cristãos de tal maneira, e não a igreja X de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Portanto, nós não podemos nos salvar, mas se crermos em Jesus, Ele é capaz de nos salvar. Jesus veio para salvar o mundo, e não adeptos de uma religião. Por isso Jesus irá salvar pessoas de diferentes lugares, de diferentes denominações religiosas, bastando apenas que essas pessoas creiam nele, que serão salvas. Muito bem, então se a fé cristã é a única que salva, aonde que está essa verdade? Onde que está escrito que somente Jesus salva? Nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus. E como nós podemos afirmar que a Bíblia é a Palavra de Deus? É uma questão que muitos fazem. Temos alguns pontos a explorar e eu trago apenas alguns, teriam muitos outros. Primeiro de todos é que a Bíblia não se contradiz. E aqui a gente tem que ir com calma em falar a Bíblia não se contradiz. Porque muitas pessoas vão pegar, quem sabe, os 4 evangelhos e vão apontar coisas diferentes sobre determinado relato que existe em cada evangelho. Por exemplo, se nós pegarmos o relato da multiplicação dos pães, que está presente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós veremos que há detalhes que um evangelho fala, que outro evangelho não fala. Às vezes, números acabam divergindo. Por quê? Porque são 4 pessoas diferentes, de gêneros diferentes, de tipos diferentes, digamos assim, de escrita, né? De personalidades diferentes, de visões diferentes, falando sobre um fato. Se nós pegarmos hoje, vamos supor, um crime que aconteceu que teve 3 testemunhas. Cada testemunha vai dar uma perspectiva. É normal isso. E não quer dizer uma contradição, quer dizer uma complementação. Por outro lado, quando eu digo que a Bíblia não se contradiz, eu quero dizer que a Bíblia jamais vai dizer num livro que Jesus salva e no outro livro que Shiva salva. A Bíblia jamais vai dizer que o ser humano é pecador e não consegue se salvar por si mesmo e no outro ponto dizer que o ser humano é capaz de conseguir a sua própria salvação. Então, sobre coisas elementares, importantes, essenciais, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia é o livro mais traduzido e publicado no mundo. Você tem noção do que é isso? Há quanto tempo faz que livros são publicados, lançados, traduzidos e nenhum superou e nem vai superar a Bíblia? A Bíblia possui um único propósito. Qual é o propósito da Bíblia? Explicar a origem da vida e do universo? Apesar da Bíblia trazer isso? Não. O propósito da Bíblia é trazer explicações científicas sobre todas as coisas que estão ao nosso redor? Não. O propósito da Bíblia é falar sobre os dinossauros, sobre os extraterrestres, ou falar por que há mal no mundo,
apesar dela citar isso, não é propriamente isso. O propósito da Bíblia é trazer salvação. É mostrar que o ser humano é pecador, imperfeito e falho, e que somente por meio de Cristo pode ser salvo. Por isso que nós dizemos, a Bíblia possui um único propósito, de mostrar quem é o ser humano e de mostrar onde está a saída para o problema humano que é o pecado, que é Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,16 vai dizer: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Foi uma série de livros reunidos, escritos por seres humanos que estavam inspirados por Deus. Por isso que nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem, mas e os ateus e os agnósticos? Nós já confrontamos a fé cristã com todas as outras denominações, apesar de não termos entrado em detalhes acerca das 60 mil denominações religiosas. Seria impossível, né? Nenhuma vida inteira seria possível fazer isso. Mas nós vimos que apenas há uma divisão em duas partes: religiões da lei e religião do evangelho. Por isso vimos que a religião do evangelho é aquela que nos traz uma explicação muito melhor sobre como podemos ser salvos. Mas e os ateus e os agnósticos? E as pessoas que não creem? Por que nós não somos ateus e agnósticos? Por que somos cristãos? Primeiro de tudo é sabermos quem são os agnósticos e quem são os ateus. Os agnósticos são pessoas que normalmente possuem uma coerência intelectual. E é muito necessário nós enaltecermos isso. Os agnósticos serão pessoas incrédulas, que irão dizer: eu não faço ideia se Deus existe. Eu não posso provar que Deus existe, por isso eu não creio em Deus. Eu não posso provar que Deus não existe, por isso eu não consigo afirmar que Deus não existe. Eu não sei. Eu não creio, mas eu também não descreio. Os agnósticos são pessoas que necessitam de algo para crer ou para ver, né? Eles são céticos, incrédulos, não conseguem crer. Já os ateus são pessoas que irão afirmar com exatidão e com toda a convicção de que Deus não existe. A gente pode provar que Deus existe para eles, a gente pode mostrar evidências da existência de Deus, mas não podemos provar cientificamente que Deus existe. Por outro lado, eles também não podem provar que Deus não existe. Ainda assim, eles acreditam nisso, que Deus não existe. Por que nós não somos agnósticos? Por que nós não somos ateus? Poderíamos dar inúmeras explicações aqui. Poderíamos falar da criação. Poderíamos falar da consciência humana. Por que nós sabemos quando fazemos algo de errado que aquilo está errado? Desde criança, desde pequenos. Porque já há uma lei que foi projetada em nosso ser. Nós nascemos com isso, nós nascemos com uma consciência. E quem colocou essa consciência em nós, se não Deus? Nós olhamos para tudo que existe no mundo e apontamos que tudo que existe no mundo tem um criador, tem alguém por trás. Como que tudo veio do nada? Essas são algumas explicações que nós podemos dar para dizer por que nós não somos ateus, por que nós não somos agnósticos. Agora, tanto ateus quanto agnósticos não devem ser julgados por nós. Eles são alvos do amor de Deus, pois como nós vimos antes, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. São pessoas que precisam de uma explicação racional. Quem sabe nós podemos dar uma explicação racional para algumas coisas, não para tudo. Para tudo não. Mas para muitas coisas, a fé tem uma explicação racional. A fé não é simplesmente enxergar em algo de uma forma cega. Porque nós até mesmo lemos de que forma nós devemos amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Por isso que
é importante nós também salientarmos aspectos racionais da fé cristã. O cristão deve julgar? Ser cristão é ser juiz? Nunca deveria ser. O cristão nunca deveria ser juiz. Lá em Mateus 7, versículos 1 a 3, Jesus disse: Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Ser cristão, portanto, não é ser juiz. Não é ser advogado, apesar de nós estarmos tratando de apologética, pois nós sabemos que nós defendemos posicionamentos cristãos para que pessoas que não creiam possam crer. Mas nós não defendemos Deus, nós não defendemos Jesus porque eles não precisam da nossa defesa e porque nós somos incapazes de fazer isso. Não somos promotores que acusam, somos apenas testemunhas daquilo que Deus fez e faz por nós. Por isso, ser cristão jamais deve ser julgar, ser juiz. Muitas vezes o mundo tem essa visão dos cristãos e não tem uma visão tão equivocada sobre os cristãos, porque os cristãos muitas vezes se comportam como juízes, mas nós não devemos fazê-lo. E os povos que nunca foram evangelizados? Porque muitas vezes nós recebemos esse tipo de questionamento. Mas então somente Cristo salva. Mas e as pessoas que nunca ouviram falar nisso? O que vai acontecer com elas? Precisamos confiar na misericórdia de Deus. Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe quem nunca ouviu falar em Jesus, de que forma poderá ser salvo ou não. Por outro lado, nós precisamos fazer a nossa parte, que Deus nos confiou, e que está compreendido em 2 textos bíblicos, João 14,6 e Mateus 28,19. João 14,6 diz: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Por isso que nós vamos crer e confiar inteiramente que somente por Jesus podemos ser salvos. E Mateus 28,19 diz: Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, eu preciso confiar que só Jesus salva e eu preciso compreender que Deus me incumbiu com uma responsabilidade de levar essa verdade ao mundo. Agora, na Coreia do Norte, na Arábia Saudita, na China, em algumas tribos indígenas que não falam português, de que modo essa verdade será captada, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que nós precisamos fazer a nossa parte e o restante, confiar na misericórdia de Deus. Em resumo, quais são os diferenciais cristãos? Por que ser cristão e não professar outra religião, ou ateísmo, ou agnosticismo? Primeiro, porque nós não podemos nos salvar. Ninguém pode. Nenhum ser humano pode, nós não temos essa capacidade. Por quê? Porque somos pecadores e necessitamos ser salvos. Todas as outras religiões vão dizer que você pode se salvar. É por aquilo que você faz. Se você for bom, você vai ser salvo. Se você não for bom, você não vai ser salvo. Ou você vai reencarnar mal. Ou você não vai chegar à iluminação. Todas as religiões dizem e afirmam com exatidão exatamente isso. A fé cristã, não. A fé cristã vai dizer: Cristo encarna e vem ao mundo para isso. Ou seja, para salvar a mim, para salvar a você. Podemos viver um padrão diferente de vida. Que padrão diferente de vida? Ora, nós não vamos fazer as coisas para sermos salvos. Nós vamos fazer as coisas, o bem ao próximo, as boas obras, em resposta ao amor de Deus, sabendo que nós já somos salvos e procurando levar essa salvação ao mundo, sem julgamentos, sem julgar as pessoas que estão ao nosso redor. E por último, o ponto não é professarmos uma religião, eu dizer que eu sou cristão, ou que eu sou luterano, ou que eu sou batista, ou que eu sou católico. O ponto é vivermos o discipulado. O que é viver o discipulado? É seguir a Cristo, é procurar se parecer com Cristo,
é falar as palavras que Cristo falou, é agir como Cristo agiu, é amar como Cristo amou. Faremos isso de forma perfeita? É evidente que não. Mas nós iremos ter isso como alvo, procurar não ser cristos, pequenos cristos para os outros. Por isso sermos cristãos nesse sentido. Não nos preocuparmos tanto com a nossa denominação, mas nos preocuparmos com a salvação. É isso, meus amigos. Eu sei que é um conteúdo meio extenso e foi falado de uma forma bem objetiva, bem rápida, bem sucinta. Eu espero que você tenha aproveitado. Dúvidas, comentários podem ser colocados aí no campo próprio dos comentários. Continue seguindo o nosso canal Luterana de Interlagos. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e continue seguindo os nossos vídeos. Grande abraço, fica na paz do Senhor. Por que somos cristãos? Qual é a melhor coisa que nós podemos responder? Porque somos salvos por Cristo. Porque somos pecadores e necessitamos de Cristo. Somos cristãos não porque somos melhores do que os outros. Somos cristãos não porque é pop, porque é melhor ou porque queremos aparentar uma falsa santidade. Somos cristãos porque é o único caminho que leva à vida. Somos cristãos porque isso nos traz paz e nos faz viver de uma forma diferente. Até a próxima. Fiquem na paz do Senhor.